Amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira, hoje é quinta-feira, dia diferente para o nosso encontro, mas estamos aqui trazendo hoje um tema diferente, um tema que virou notícia no Brasil e no mundo, que é muito complexo, não foi fácil a gente chegar numa busca histórica, numa busca dos acontecimentos atuais, mas a gente queria hoje falar um pouquinho de Cuba, da história de Cuba, do que aconteceu desde a sua independência até os dias atuais, onde estamos nos deparando com conflitos na ilha, entre apoiadores do governo, entre oposicionistas ao governo, enfim, uma matéria complexa, de um país complexo, mas que merece uma abordagem aqui, sem fugir de enfrentar a matéria, mas trazendo um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de história para vocês. Então, gente, para não perder muito tempo, já que o vídeo é muito longo, falar de Cuba é voltar a 1898, né? Quando a gente tem a independência de Cuba, da Espanha, independência essa que foi mediada pelos Estados Unidos, ou seja, a presença dos Estados Unidos no território cubano sempre foi muito forte. Não é à toa que eles, de alguma forma, eles foram um terceiro interessado, digamos assim, nessa independência cubana que vem a ocorrer aí em 1898. Eles firmam um acordo com Madrid, né, então capital da Espanha, e Cuba passa a não pertencer mais à Espanha. No entanto, ao mesmo tempo que os Estados Unidos dá com uma mão, ele tira com a outra. Em 1901, é feita uma emenda à Constituição cubana, chamada Emenda Platt, no qual dava poderes aos Estados Unidos para intervir e preservar a independência cubana. Ou seja, os Estados Unidos passam a ter total influência política, econômica e social no país caribenho. Algo que, se a gente pudesse comparar com os dias atuais, seria mais ou menos o que a gente vê hoje em Porto Rico, né? Que é um protetorado, digamos assim, dos Estados Unidos. É a mesma linha de pensamento, tá, gente? Essa emenda Platt, ela vai vigorar de 1901 a 1933, ou seja, são 32 anos de intervenção norte-americana no território cubano, até que a gente tem a Revolta dos Sargentos, um movimento liderado por Fulgêncio Batista, que acaba se tornando chefe das Forças Armadas de Cuba, e posteriormente é eleito presidente, de 1940 a 1944. A história se desenrola. Em 1952, a gente tem eleições para a presidência de Cuba e Fulgêncio percebe que não vai conseguir ser eleito. O que ele faz? Patrocina um golpe apoiado pelos Estados Unidos e passa a ser mais uma vez aí o senhor máximo da política cubana. Vale destacar que Fulgêncio tem um forte apoio dos Estados Unidos por conta do interesse, né, das multinacionais norte-americanas que se encontravam sediadas em Cuba, principalmente na indústria açucareira e do turismo. Ou seja, o dinheiro falou mais alto e os Estados Unidos passam então aí a atuar novamente na política cubana. Isso em 1952. Em 1953, a gente tem a primeira tentativa de golpe contra o Fulgêncio Batista, liderada por um jovem advogado chamado Fidel Alejandro Castro Ruz, o famoso Fidel Castro. Essa insurreição fracassa, muitos dos seus integrantes são mortos e Fidel é condenado à prisão, sendo anistiado em 1955. Não ficou nem 2 anos preso. Após ser anistiado, ele pede exílio no México. A sede política de Fidel era muito grande, gente. Em 1956, ele retorna para Cuba, juntamente com 83 homens, dentre os quais Raul Castro, seu irmão, que anos depois viria a ser presidente de Cuba, e de um jovem médico argentino chamado Che Guevara, que vem a fazer muito sucesso nos anos seguintes, até hoje. É uma das imagens mais vistas na internet, nas buscas do Google, enfim, é um nome muito conhecido. Só que essa tentativa de tomada do poder fracassa.
e desses 83 homens, apenas 20 sobrevivem. Mas, de alguma forma, a política começa a mudar em Cuba. Fulgêncio Batista perde o apoio dos Estados Unidos, perde apoio político, crescem os movimentos internos rebeldes à sua permanência como presidente e líder de Cuba, e aí começam pequenos ataques militares, né, às guarnições, às sedes do governo, enfim, começa-se todo um movimento para se tomar, né, Sierra Maestra, que é então uma forte cidade, uma cidade importante para Cuba, e aí tem toda uma questão psicológica que passa a, de alguma forma, a fazer pressão perante os militares, perante os membros desse governo de Fulgêncio, que passa a perder força a cada dia. Em 1958, o exército cubano sofre um embargo de armas por parte dos Estados Unidos e Fulgêncio Batista tenta de alguma forma retomar a Sierra Maestra, mas não consegue. Ele passa a perder forças e o seu fim se aproxima. Até que em 31 de dezembro de 1958, ou seja, ele já quase no Réveillon para 59, a gente tem a Batalha de Santa Clara, que vem a ser conquistada pelos rebeldes. Fulgêncio Batista se vê encurralado, foge para a República Dominicana nas primeiras horas de 1959, de 1º de janeiro de 59, e no dia seguinte a Revolução Cubana enfim chega a Havana e declara aí o novo governo de Cuba, o governo da Revolução. Fidel Castro entra no cenário político, passa a ser o nome mais importante, né, dessa revolução. Revolução essa que teve o apoio de vários setores da sociedade. Inicialmente não foi uma revolução socialista ou comunista, foi apenas uma revolução que buscava, de alguma forma, mudar a ordem vigente, política vigente, tirando o então líder supremo, Fulgêncio Batista. No seu primeiro ato, Fidel Castro estabelece uma divisão de poderes, né, com um executivo formado por um presidente da República, por um primeiro-ministro e por um chefe das Forças Armadas, que é o próprio Fidel. Ao assumir o poder, começa-se uma série de execuções em massa em Cuba. Isso vem a denegrir muito a imagem do país caribenho nas Américas, começa a perder muito apoio. Essa Revolução Cubana, que teve tanto apoio, foi tão vista pelos vizinhos americanos, passa a ser contestada pelo número de mortes, por tudo que a imprensa passa a noticiar. Então, não resta outra medida a Fidel Castro que não, em abril de 1959, ir aos Estados Unidos conversar pessoalmente com Eisenhower, então presidente norte-americano. A conversa não é produtiva, nada se evolui, né? Começa a ter muita tensão entre Estados Unidos e Cuba. Vale lembrar que Cuba fica muito próxima de Miami, ou seja, uma distância muito pequena, e a tensão cresce muito. A nacionalização das empresas cubanas passa a ser pauta do governo de Fidel Castro, e em 1959 é feita a primeira reforma agrária e reforma urbana do governo de Fidel Castro. Essa reforma é muito grande, abrange praticamente toda a ilha, e a gente começa a ver os primeiros dissidentes, ou seja, aquele movimento do Fidel, que era uma grande união nacional, passa a se cindir, ou seja, alguns grupos passam a abandonar essa coalizão, né, que foi feita para tirar o Fulgêncio do poder. Só fazendo uma comparação rapidinha com o Brasil, seria mais ou menos o movimento tenentista, que no primeiro momento apoiou o golpe de 30 com Getúlio Vargas e depois larga o governo e passa a ter uma pauta própria. É mais ou menos isso, tá, gente? Só para vocês terem um exemplo com o Brasil como pano de fundo. O primeiro-ministro Cardona sai do governo, Fidel Castro assume então o cargo de primeiro-ministro de Cuba, isso em 1959. Cargo esse que ele iria ocupar até 1976, quando ele deixa de ser primeiro-ministro e passa a ser presidente de Cuba. Em maio de 59, a tensão com os Estados Unidos se agrava.
A reforma agrária promovida por Fidel proíbe a posse de terras cubanas por parte de estrangeiros. Isso vai contra os interesses das empresas açucareiras dos Estados Unidos que estavam em Cuba e que passam a não poder mais ser proprietárias de território em Cuba. Com isso, o governo americano, defendendo as suas empresas, em 1960 começa uma política anti-Castro, fazendo um embargo a Cuba do açúcar, do petróleo e das armas. Ou seja, os Estados Unidos não importavam mais açúcar de Cuba na quantidade até então importada e deixa de exportar para Cuba petróleo e armas. Um terço desse consumo todo dos Estados Unidos vinha de Cuba. Para você ver a quantidade absurda de açúcar que saía do território cubano para o território norte-americano. Mas aí tem aquele ditado, né, gente? Na política, nas relações diplomáticas, não existe espaço vazio. A partir do momento que os Estados Unidos rompe relações com Cuba, né, relações comerciais, nesse primeiro momento apenas comerciais, com Cuba, deixando de importar 95% do açúcar cubano, ele acha um outro parceiro lá nos confins da Europa Oriental, uma parte da Ásia, que é então a União Soviética, que num primeiro momento, mostrando apoio a Cuba, faz uma ajuda de 100 milhões de dólares e passa a importar o açúcar cubano, que os Estados Unidos não tem mais interesse. Além disso, ela fornece petróleo a um preço muito mais acessível para Cuba que o preço dos Estados Unidos e até mesmo da Venezuela. Como Cuba não tem condições de refinar esse petróleo, Fidel Castro nacionaliza as empresas norte-americanas que estão em território cubano e passa, então, a refinar o petróleo cubano com as empresas até então norte-americanas que passam a ser empresas cubanas, como Texaco, Shell, Esso, passam a ter a bandeira de Cuba nas suas entradas. Com esse confisco das empresas, a retaliação dos Estados Unidos é imediata e passa a reduzir a cota ainda mais de importação de açúcar, que passa de apenas 5%, ou seja, daqueles 100% que ele importava, ele passa a importar apenas 5%. E aí, como resposta, Fidel Castro simplesmente estatiza todas as empresas dos Estados Unidos localizadas em Cuba, 100% das empresas. E aí, Fidel Castro avança, estatiza não só as empresas norte-americanas, como as próprias empresas cubanas passam a ser estatais, incluindo os bancos. E aí, em 19 de outubro de 1960, Eisenhower toma uma medida extrema. Ele rompe relações diplomáticas com Cuba. E não é permitido mais nenhuma exportação para o país caribenho. Já é um embargo quase que total. O embargo total, aquele que a gente conheceu já nas décadas de 90, 80, ele vem em 1962, quando Kennedy amplia e passa a não permitir mais que cidadãos norte-americanos viajem à ilha. Ou seja, fica proibida a visita de qualquer cidadão norte-americano à ilha de Cuba. Isso também, gente, tem muito a ver com a crise dos mísseis, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí. Já estamos chegando na década de 60, já está acabando. A CIA tenta de todas as formas destituir o Fidel Castro do poder. Tem uma tentativa em abril de 61 que é frustrada, né? Que é a invasão da Baía dos Porcos. A medida não surte efeito porque os Estados Unidos não apoia militarmente a ofensiva, que tem apenas cidadãos cubanos, né, imigrantes que estavam nos Estados Unidos, enfim. Não tem aquele apoio maciço das Forças Armadas americanas e, por conta disso, vem a fracassar. Um evento muito importante que marcou a história da Guerra Fria, a história do século XX e a história mundial foi a crise dos mísseis. O que foi a crise dos mísseis? Conforme os Estados Unidos foi abandonando as relações diplomáticas com Cuba, a União Soviética se aproximou. Com a aproximação da União Soviética do país Cuba, e a
a melhora nas relações comerciais, políticas entre esses dois países, a União Soviética tem uma ideia: simplesmente instalar uma base de mísseis em Cuba. E ela o faz, tá? Os mísseis são transportados por navios, chegam ao território cubano e se constrói uma base de mísseis em Cuba. Mísseis de longo alcance, que teriam a capacidade de destruir várias cidades norte-americanas. Os Estados Unidos tomam conhecimento. Em outubro de 62, um avião de reconhecimento norte-americano é abatido em território cubano. A Guerra Fria passa a ter uma temperatura altíssima nesse momento, assim, à beira de termos uma guerra nuclear efetiva entre a União Soviética e os Estados Unidos. Só que, para a sorte da população mundial como um todo, né, à época, a gente tinha aí, na União Soviética, como secretário-geral do Partido Comunista, o ucraniano Nikita Khrushchev, Estados Unidos, John Kennedy, e eram duas pessoas, gente, que tinham vivido o terror da Segunda Guerra Mundial. Foram pessoas que foram a campo. Então, acho que essa questão toda de vivenciar uma guerra fez com que os ânimos se acalmassem, né? A União Soviética, ela tira a base nuclear dela de Cuba. Em contrapartida, os Estados Unidos retiram a base deles militar com armas nucleares da Turquia. Os Estados Unidos tinham uma base muito forte da Turquia, que fica próxima, né, da União Soviética, ou seja, um míssil facilmente saindo da Turquia poderia atingir Moscou e outras cidades soviéticas. E aí a gente tem esse acordo, né, para as duas bases serem desativadas. A Guerra Fria começa a esfriar um pouco. A gente tem os reflexos da Revolução Cubana para toda a América. Cuba vira um exemplo. A gente pode pegar aí até o próprio Brasil, em 1964, né? Os grupos que surgiram queda do governo militar sempre se apoiaram no ideal cubano, no ideal de Fidel, de Che Guevara. Foi referência não só para o Brasil, como para a Argentina, para o Peru, para o Uruguai. Mas, infelizmente, gente, a gente tem uma diferença muito grande, que é a geográfica, né? Cuba é uma ilha. O Brasil é um continente. Era muito difícil adotar a tática cubana no Brasil. A gente jamais conseguiria vencer o exército brasileiro com uma tática de guerrilha, com uma tática tal qual foi implantada em Cuba, por conta das diferenças geográficas entre os dois países. Em 1962, a gente tem a exclusão de Cuba da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Cuba é isolada das Américas. Nesse momento, começa a ter um declínio, né, das relações de Cuba com a União Soviética, já não estão tão fortes. Década de 70 ali, entra a questão da União Soviética financiar uma guerra no Afeganistão. Isso fez com que não pudesse já ter tanto dinheiro para Cuba, e começa a esfriar um pouco as relações. Cuba começa a ter que andar com as próprias pernas, e isso enfraquece muito o regime cubano, até então muito forte, porque a gente tinha uma forte aplicação de dinheiro russo no território cubano. A ilha começa a empobrecer na década de 70 e principalmente na década de 80, quando a gente tem ali já o final da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, em 89, enfim, o fim da União Soviética no começo da década de 90. Tá, gente? Assim, a grosso modo, é mais ou menos isso, tá? E Fidel Castro vem a morrer em 25 de 11 de 2016. Foi uma pessoa que esteve no poder por quase 50 anos. Somando-se ao fato de que o irmão dele ficou mais 10, a família Castro governou Cuba por 60 anos. Em linhas gerais, essa é um pouquinho da história de Cuba. Meu amigo Henrique, desculpa aí a extensão do vídeo, mas é que falar de 100 anos em 19 minutos não dá muito para cortar mais do que isso. A grosso modo é isso. E agora eu quero que você fale um pouquinho para a gente aí dessa questão atual de Cuba, né? Essa incandescência, essa revolução que começa a surgir. Por quê? O que está acontecendo em Cuba hoje? Já que a história de Cuba é muito quente, né? Tem muitos eventos históricos e que quem quiser aprofundar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo um livro só que conta muito da crise dos mísseis e chama-se Um Minuto para Meia-Noite. Mas enquanto isso, meu amigo Henrique, a bola está contigo. Cuba está contigo.
Obrigado, Leonardo. Obrigado a todo mundo que nos assiste. É um prazer, mais uma vez, estar presente, conversando num assunto tão delicado e complexo que está acontecendo no mundo, né, em relação a Cuba. Cuba enfrenta uma das piores crises, ou se não é a pior crise da sua história, em relação a efeitos que a pandemia vem trazendo, e também devido a erros também, sim, erros do governo cubano e sanções, que é óbvio que não podemos deixar de lado as sanções, os embargos feitos economicamente pelos Estados Unidos. Eu quero só estar pontuando algumas coisas que na sua fala já em si já foi perfeita, relatando, descrevendo toda a história de Cuba, todos os seus pontos. E vamos falar que antes de quando veio o Fidel Castro, quando teve toda a retomada da revolução em Cuba, empresas, indústrias acabam sendo nacionalizadas em Cuba, onde tem várias pessoas americanas, norte-americanas que trabalhavam em suas empresas, e foi onde foi meio que um divisor de águas. Já tinha tensões do governo cubano com o governo americano e ocorreu a famosa uma famosa lei que ocorreu em Cuba, né? Onde que esses norte-americanos eles não foram indenizados pela nacionalização em Cuba, foi aonde que ocorreu meio que uma revolta, meio que como a pessoa pega e repudiar o ato que fez, a nacionalização feita pelos revolucionários cubanos, onde eles queriam concentrar as indústrias em sua nacionalização. Eles visavam as vagas de trabalho, eles visavam o movimento da economia para o seu povo em si, para o povo cubano, fazendo com que os poderes fora do país, os poderes das empresas norte-americanas que estão lá dentro, não controlassem em si, tirando empregos das pessoas em Cuba, ou controlasse em si a economia açucareira em Cuba, onde teve grandes reflexos. Então, essa não indenização feita pelo governo cubano em relação aos norte-americanos que tiveram as suas indústrias nacionalizadas em Cuba fez com que os Estados Unidos, sim, começasse a fazer esse embargo. O nome se chama-se a Lei de Assistência Externa, que ocorreu em Cuba devido à nacionalização de indústrias do país, cobra indenizações aos americanos que foram atingidos pela nacionalização, onde ocorreu esse meio que um estopim servente para o governo americano fazer esse embargo em Cuba, né, em si. O que ocorreu? Em 1996, teve uma lei chamada Lei Helms-Burton, em 1996, ao limitar operações de outros países com Cuba, e assim levando o embargo a outro nível. O que ocorreu? Em Cuba, quando teve esse embargo, como já bem dito pelo Leonardo, quando ocorreu esse embargo, pessoas não poderiam viajar em Cuba. As viagens entre os dois países não era mais permitida, o comércio já era extremamente restrito. Com essa lei em 1996, ela se tornou uma coisa mais prejudicial à economia do país, que já vinha uma enfraquecida devido à questão da União Soviética. Houve uma quebra, houve uma enfraquecida ainda muito mais em Cuba com essa lei, fazendo com que outros países fosse mais restrito o comércio, a comercialização com Cuba. Ou seja, países México, Argentina, países no mundo que fizessem, Alemanha, França, que fizessem comercializações com Cuba, sofriam repúdio internacional vindas dos Estados Unidos e tinham que pagar indenização de bilhões e bilhões de dólares devido à comercialização com Cuba. Então isso enfraqueceu muito um país que tentava andar com suas próprias pernas, enfraqueceu ainda mais a sua falta de comercialização, assim causando problemas gravíssimos em Cuba, aonde que a gente anda, mas eu quero também pontuar nessa história uma coisa muito importante. Divisores que ocorreram entre governos Barack Obama e governos Donald Trump em relação a esses embargos feitos a Cuba. No governo do Barack Obama, assim, devido às suas restrições, devido aos embargos, houve uma enfraquecida nos embargos. Quem está muito lembrado, houve uma aproximação dos Estados Unidos em relação ao governo cubano, houve uma enfraquecida, restrições à viagem foram suspensas, o voo comercial entre os dois países foram retomado,
relaxamento nas sanções, e Cuba, nesse período, porque antes do embargo, Cuba ele pertencia ao grupo dos países que eram considerados países terroristas. Então, era taxado sanções, sim, são taxadas sanções a países taxados como terroristas. Cuba, ela sai desse grupo de países taxados como terroristas, e então há uma embaixada nos Estados Unidos em Havana, há essa relação diplomática volta a ter em Cuba, e acaba melhorando as ações, acaba melhorando os comércios, a comercialização em Cuba com outros países na época do Barack Obama. Porém, a gente vê que um governo que está enfraquecido, um governo que sofreu muito devido aos anos, às suas décadas, entre a União Soviética, Estados Unidos, devido aos embargos, devido à Revolução, devido a essas cicatrizes deixadas por ambos os lados, politicamente falando, causada em Cuba, fez com que Donald Trump, quando assume a presidência dos Estados Unidos, ele retorna, ele faz todo ao contrário novamente, faz com que Cuba sofra mais o embargo, reforça o embargo contra Cuba, e ele pega e faz com que tenha restrição nos voos, ele faz com que cancela as relações diplomáticas com Cuba, e ele faz Cuba entrar de novo na lista dos países terroristas do mundo, devido a ações do governo Trump. Então, Cuba volta novamente a sofrer, e olha só como é que funciona a linha do tempo. A gente chega em 2019, com as sanções reforçadas em Cuba, aí vem 2020, a pandemia. Só que aí a gente pega com o governo presidente do Miguel Díaz-Canel, a gente pega um país enfraquecido devido às suas décadas, devido assim às revoluções, devido assim às sanções, aos embargos, e a gente vê um país em que a pandemia se instaura em todo o mundo, e a gente vê as pessoas que vivem em Cuba como se fosse uma gota d'água, porque a gente vê que, além da pandemia, num país que estava mais enfraquecido em relação aos embargos feitos pelos Estados Unidos, é feito pelo Donald Trump, então é meio que, na verdade, se juntam esses dois problemas, a pandemia e a sanção embargo econômico que foi reforçada pelo governo Trump em Cuba, fazendo com que há uma convulsão social em Cuba, onde que há opositores revolucionários que apoiam o governo e pessoas que são contra a revolução, parecido o que ocorreu na época mesmo do Juventus, quando eles pegam o Juventus Batista, que eles pegaram e foram contra o governo. Tá uma mesma situação, só que dessa vez contra o governo atual agora de Cuba, dos revolucionários. Para poder acentuar o que está dizendo aqui, eu vou trazer duas falas de dois especialistas sobre a visão do que ocorre agora, atualmente, em Cuba, com esses protestos, com retaliações de policiais ao governo, as pessoas que se opõem ao governo cubano, e também a gente pega as pessoas também que são retaliadas por manifestantes que são contra o governo de Cuba, que apoiam o governo cubano. Então vamos falar. O nome dele é Frank Calçon, ele é cientista político e cubano. Segundo a sua posição sobre o que ocorre em Cuba, ele falou que boa parte do que, entre aspas, abre aspas, boa parte do que eles chamam de bloqueio é mentira. Os Estados Unidos vendem tudo o que precisam a Cuba, mas exige que o pagamento seja em dinheiro. Isso, fecha aspas, fala Frank Calção. Ele repudia o que ocorre, o que é esse embargo, ele repudia, mas ele fala que não é isso que ocorre, porque os Estados Unidos ele vende para Cuba e que sim são falas mentirosas do castrismo em Cuba, em que tenta impor como embargo uma coisa unânime, que o embargo é o que está causando isso em Cuba, então ele repudia o governo cubano e ele acha, e a posição dele como cientista político é que o que ocorre em Cuba sim é devido ao governo cubano e não aos Estados Unidos. Por outro lado, Arturo Lopes Levi, ele é professor de Relações Internacionais na Universidade Holy Names. Segundo ele, abre aspas, as sanções contra Cuba não são apenas restrição contra o comércio. O governo dos Estados Unidos procurou gerar fome e desespero na população para criar uma mudança de governo
uma mudança de governo, ou seja, ele se refere falando que os Estados Unidos ele gerou esses embargos para que gerasse fome e desespero em Cuba, isso para que houvesse bruscamente uma mudança de governo em Cuba, para que voltasse a ter os interesses americanos em Cuba e para que Cuba ele voltasse a ter uma liberdade, uma democracia, isso que os opositores ao governo falam, que não ocorre em Cuba e que os Estados Unidos prega. Então, aí, segundo ele falou, continuando falando assim, para criar uma população, ele falou que esse documento enviado, ele da Universidade Holy Names, esse documento enviado teria sido enviado 6 de abril de 1960 pelo então secretário adjunto Lester Mallory. O que ocorre em Cuba é que toda transação financeira custa muito mais que o normal. Isso é bem importante pontuar. Cuba, ou todos os outros países, quando fazem transações financeiras, elas têm a sua transação sendo corrigida da forma correta, só que Cuba, quando ela faz uma transação financeira, devido a todos os embargos, é muito maior do que qualquer outro país quando faz uma transação financeira. Então, tudo isso reflete na economia do que o país vive hoje, reflete no que o país vive hoje. Mesmo com todos os problemas, Cuba tem uma boa educação. Cuba é referência até entre os 10 países do mundo em relação à saúde e medicina. Cuba, apesar de todos os seus problemas, a gente enxerga posições do lado dos revolucionários falando que o país queria seguir com suas próprias pernas, só que tendo sua autonomia, tentando de uma forma dar foco à população cubana, tentando dar foco que Cuba tenha liberdade econômica para poder vender para quem quiser, sem passar pelos Estados Unidos, sem ter essa obrigação com os Estados Unidos, e que assim fortalecesse a economia estatal do país e assim gerasse mais empregos e tendo um Estado forte, tendo todas as áreas sociais, então, conduzidas por um Estado onde que gera empregos, um Estado mais forte. Porém, do outro lado, a gente vê pessoas que são contra o governo, pessoas que não têm liberdade de expressão, pessoas que tentam se opor ao governo, mas pessoas que sofrem repúdio porque o governo tem erros. O governo tem muitos erros. E devido à pandemia, o que ocorre em Cuba, todos esses protestos que ocorrem em Cuba, devido ao caos da pandemia e devido também ao caos do embargo, que foi reforçado pelo Donald Trump, durante o governo dele, fez com que estourasse essa comoção social. Então, todo aquele sentimento do governo cubano de que é o embargo que está causando isso no país, ele está se desaparecendo, porque está tomando emoções. E as emoções que acontecem, muitas delas são pelos erros cubanos e pelos embargos feitos pelos Estados Unidos. Então, há essa guerra de conflitos. Há esse conflito entre os dois lados ideológicos, entre os revolucionários e os opositores. O que está ocorrendo em Cuba, querendo ir mais para a parte final, esperando só a pontuação do Leonardo, o que está ocorrendo em Cuba é praticamente quase uma guerra civil, porque a gente vê um governo que tenta defender os seus valores, um governo que tenta, de todas as formas, defender sua posição ideológica, tentando achar a melhor solução para Cuba, e do outro lado, a gente vê pessoas que não aguentam mais viver num regime totalitário, num regime onde que não tem-se liberdade, não tem-se como tem em outros países que vivem em democracia, então a gente vê esse conflito. Só que, Leonardo, a gente não sabe onde que isso vai chegar, porque é muito complexo, há guerras de narrativas, a gente vê revolucionários apoiando uma causa, tem motivos para falar o que ocorre em Cuba, sim, sabem que isso não vem só de Cuba, sabe que Cuba é um país muito rico na questão açucareira, é um país que ele tem muitas riquezas para poder estar andando com suas próprias pernas, mas também a gente vê pessoas que sabem que o governo cubano ele erra muito e muito ao pegar e ao tratar a população dessa forma, a agir como se a população fosse sua somente. E isso pode prejudicar, porque isso priva a liberdade individual do ser humano. Até entrando um pouco na filosofia, isso é fato, já falei em alguns vídeos até no canal. Thomas Hobbes e John Locke explicavam sobre isso, falando sobre a liberdade individual, que o ser humano só tem liberdade individual a partir do momento que cai numa intermediação de leis e democracia, onde cada um possa pegar e votar, não pelo
absolutismo, não uma só família fica no poder ou um tipo de governo, fazendo com que as pessoas tenham medo, medo causa guerra. Então, a gente sabe que essa forma de governo, essa forma de impor, a gente sabe que não dá muito certo, a gente sabe que o medo não é a solução para a gente estar resolvendo os problemas, e seja em qualquer país, seja aqui no Brasil, seja em Cuba, seja na Venezuela, seja na França, Alemanha, Estados Unidos e etc. Seja em qualquer país que vá para o lado autoritário, onde um presidente tenta, de todas as formas, querer ser o dono da Constituição, ser o dono do seu país, isso leva o país ao caos, isso leva o país, sim, a erros, e isso pode prejudicar muito o país. Mas não vamos nos esquecer, só para terminar a fala de Lopes Levy, sobre o que ocorre em Cuba, sobre os recentes protestos em Cuba, Lopes Levy disse que a pandemia e o golpe econômico que causou a Cuba essa gota d'água. Dois fatores: sanções sofridas pelos Estados Unidos e a pandemia e os erros do governo econômico, do governo de Cuba, fizeram com que Cuba entrasse, sim, numa das suas piores crises da sua história. Então, é um país extremamente complicado. A fala dos dois lados, e a gente, como youtuber, que foi tanto no nosso canal, tanto no canal do Leonardo, como no meu canal, a gente sempre tenta mostrar os dois lados, tenta sempre mostrar aquilo que realmente está acontecendo em Cuba. A gente vê guerra de narrativas, a gente vê pessoas puxando a camiseta, defendendo cada um de um lado, mas a gente sabe que isso é muito mais do que apenas falas ideológicas impostas tanto pela mídia ou por pessoas opositoras, que a gente sabe que a América do Sul em si está vivendo um momento muito complicado, com a Colômbia também está vivendo um problema muito complicado, e a gente sabe que tanto governos como de esquerda, governos de direita, ambos os governos, quando são governos que cometem muito erros e são governos que fogem do campo democrático, a gente sabe que só tem a causar tragédia em seu país. Então, Leonardo, eu queria agradecer pela sua fala histórica, trazendo o que ocorre em Cuba atualmente agora, esse repúdio da população, onde que há pessoa morta, onde que há muita discussão em cima disso. A gente sabe que de um dia teve protestos das pessoas opositoras, muitos com bandeiras americanas, e do outro dia teve pessoas que foram conclamadas pelo Canel para eles poderem estar fazendo protestos também a favor do governo. Então, são dois lados onde que são muito fortes, onde tem duas multidões contra em si o governo. Só para terminar, então, a fala, o que ocorre em Cuba não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, são coisas diferentes, mas se a gente pegar o governo da Síria, o governo de Bashar al-Assad, como é que eu vou explicar para você? O governo de Bashar al-Assad tinha pessoas que apoiavam o governo e tinham pessoas que eram contra o governo de Bashar al-Assad. Houve uma opressão do governo na população, uma opressão que ocorreu, toda a crise econômica, toda a crise social na Síria, e tentando traduzir o que ocorreu, como se fosse uma sala de aula. Tem o diretor, tem a galera do fundão, a galera da frente, os nerds, né, que ficam na frente da sala de aula. Foi com que tanto a galera do fundão sendo beneficiada pelo diretor, a galera do nerd começou a reclamar. Aí é onde que o diretor repudia a galera da frente e a galera do fundão não acha certo isso. E os dois são contra o governo. Então, só que o que ocorre em Cuba é que até então, por enquanto, tem as pessoas que defendem o governo e as pessoas que são contra o governo. A partir do momento em que os dois lados se juntam contra o governo, aí complica a situação, porque é os dois lados da moeda contra um governo. E aí, quando ocorre isso, há mortes, quando ocorre isso, são dois lados brigando, há uma guerra civil, tanto guerra entre povos contra o governo, guerra entre os povos. Quando existe o extremismo, aquele grupo terrorista, que são os pontos fora da curva do campo democrático, aí piora, porque são três guerras. São guerra dos extremistas contra o governo, que são contra os povos contra o governo. Então a gente espera que o que ocorra em Cuba faça com que o governo cubano não repudie do jeito que está repudiando, para que
tanto o lado que o apoia, como o lado que é contra, não se junta contra o governo. Porque se juntar contra o governo, a gente pode ter uma Síria dentro da América, dentro da nossa América Latina, Leonardo. Então, eu só queria deixar claro isso, privar os direitos individuais do ser humano é sim o começo para ter uma guerra, porque o medo gera guerra e a gente sabe que nós que estamos dentro do campo democrático não queremos guerra, mas nunca nos esquecendo que os Estados Unidos têm culpa nisso. Os Estados Unidos ele sabe o que a Cuba está enfrentando com a pandemia. Poderia muito bem enfraquecer os embargos econômicos, sim, está ocorrendo em Cuba agora nessa pandemia, até no momento cruel. É cruel ter um embargo econômico tão forte num país vivendo até nessa pandemia. Viola os direitos humanos, sim, contra um país, e a gente sabe que tem muita coisa para rolar ainda nessa história, nesse momento que Cuba está enfrentando. Eu só espero que as pessoas que estão nos assistindo entendam que a gente não está querendo falar do lado, que isso, a gente sempre prisa aquilo que está acontecendo e sempre com o intuito de mostrar a realidade dos fatos, tanto do lado de quem defende o governo, do lado que é contra, porque a gente sabe que guerra de narrativas e fake news é o que mais tem na rede social, o que mais tem nas mídias. Então, Leonardo, a gente sabe que é muito complexo que ocorre em Cuba e esperamos aí que o nosso país, tanto o Brasil como outros países, não caiam nesse momento que Cuba está enfrentando, porque senão é caos em cima de caos, não. Verdade, meu amiguinho. Só para concluir a sua fala, complementando aí num item só, apenas lembrar que em 2020 os embargos norte-americanos foram suspensos para Cuba por conta da pandemia. Foi uma medida, um paliativo, né? Mas foi o que você falou. Não adianta você suspender o embargo no momento em que o paciente está moribundo. Ou seja, ele já está no leito de morte. Você suspendeu o embargo no meio de uma pandemia, quase nada adiantou. Então, assim, 2020 tivemos a suspensão. No mês passado, tivemos a votação na ONU. Novamente, os Estados Unidos assumiram o embargo, voltou-se esse embargo econômico para Cuba, né? A ONU, mais uma vez, fez uma reprimenda aos Estados Unidos, condenou esses embargos, né? Por 184 votos a 2. Ou seja, a ONU, por 184 votos a 2, condenou os embargos aos Estados Unidos, dos Estados Unidos a Cuba. E, infelizmente, o Brasil, que sempre foi um bastião dos países mais pobres, um defensor, né, na América, um líder na América, se absteve na votação. É lamentável o nosso Ministério das Relações Exteriores, a conduta tomada, né, nessa votação na ONU de se abster de uma causa tão importante, uma causa humanitária. Estamos falando de mortes, estamos falando de vida. Tá bom, gente? No mais, espero que tenham gostado. É um vídeo diferente, a gente procurou trazer um pouquinho do contexto histórico, um pouquinho da atualidade. Ficou um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena acompanhar. Se não der para assistir no primeiro momento, bota no salvar, na sua playlist, nos vídeos salvos, assiste mais tarde, complementa. Eu acho que vale a pena. É um vídeo de 43 minutos, mas de alguma forma a gente tentou aí trazer tudo que a gente pesquisou, que a gente conhece de Cuba, com uma visão independente, não teve nenhuma diretriz para um lado ou para o outro, apenas fatos históricos e fatos atuais e políticos que estão acontecendo no dia de hoje. No mais, agradecer a todo mundo que acompanha os canais Democracia Brasileira, o importante é saber. A gente só tem a agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. A gente agradece demais. Apoia o projeto e deixa a gente muito feliz para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para uma universalidade maior de pessoas. Tá bom, gente? Uma boa noite a todo mundo. Meu amigo Henrique, a bola está contigo. Desde já, obrigado pelo vídeo. Foi uma ótima apresentação. E até o encontro da semana que vem. Muito obrigado, Leonardo. Só para concluir, recentemente Joe Biden falou sobre os embargos em Cuba e ele falou que manterá, ele até comentou sobre a questão de manter os embargos em Cuba, sobre a questão comercial. Então é complicado, né? A gente vê muitas posições sobre isso e infelizmente o Brasil fez isso na votação da ONU, sim. Foi até criticado por bastante pessoas aqui no país. Muitas pessoas criticaram a posição do governo, mas
que a gente vai esperar de um governo que apoia Israel e Estados Unidos a fazer um túnel entre a Palestina e Israel, lá em Tel Aviv, para poder fazer um tubo, a conexão entre os dois, sabendo que todos os países da Península Arábica foram contra, né? Então a gente sabe que esse governo não vota na Lé com Cré, não dá para contar, porque só que o complicado é que fica aquela feição no Brasil, né? Perante a todos os países, né, internacional, né? Não é só cada vez mais se tornando um país pária perante a comunidade internacional. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, comentem, se engajem, curtam, compartilhem nosso canal, que vai ajudar muito. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E sempre, sempre olhando os fatos, sempre não puxando para nenhum lado extremismo. Porque a gente sabe que o extremismo leva às piores ditaduras, o extremismo leva às piores crises e guerras que ocorreram no nosso país. No nosso país não, no mundo. Muito obrigado, Leonardo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, Henrique. Muito obrigado. E aquele negócio, né? É um Davi e um Golias. Eu acho lamentável os Estados Unidos brigar com um país tão pequeno, um país que não representa ameaça nenhuma hoje para o poderio norte-americano, né? Por que não faz um embargo econômico com a China? Tenta a sorte. Um abraço, gente. Tchau.